Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos para a nossa sexta lição e vamos falar sobre a mordomia da adoração. Hoje está aqui, estamos juntas aqui, eu e a Lia, para podermos falar um pouco dessa lição. Amém? Nosso texto áureo vai falar o seguinte: mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. João 4, 23. A nossa verdade prática, nessa revista, vai nos ensinar que Deus procura os verdadeiros adoradores e não as celebridades. Bom, graças e paz. O texto, a leitura da classe hoje, ela está baseada em João 4, do 19 ao 26. Eu vou ler esses versos, tá? Disse a mulher: Senhor, eu vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Só para fazer uma contextualização, isso aqui é o relato do encontro que Jesus teve com a mulher samaritana. Ele estava vindo de uma viagem e ele estava cansado e para junto a um poço. E essa mulher, ela vem para tirar água. Então Jesus, assim que ela vem para tirar água, Jesus pede que ela lhe dê um copo com água, né? Lhe dê um pouco de água, na verdade. E aí essa mulher acha estranho, porque os judeus, eles não falavam com os samaritanos, de jeito nenhum. Depois da morte de Salomão, o Israel foi dividido em reino do norte e o reino do sul, que era Judá, e a capital era Jerusalém. E os reinos do norte, a capital era Samaria. Onde ele foi o 6º rei de Israel. Nessa época ele comprou o monte de Samaria e ele estabeleceu a cidade ali em volta. E o reino do norte, ele foi marcado porque os governantes agiam contrário à vontade de Deus. Então, o fundador de Samaria, ele fez pior do que todos os outros que o antecederam, tá? Isso aqui está registrado em 1 Reis, a história. E Onri, ele foi pai de Acabe, tá? Depois que Onri morre, Acabe foi o seu sucessor. Então, ali, a população de Israel que ficou em Samaria, ela foi se misturando. E aí foi tendo mistura entre os povos, e o resultado era uma idolatria intensa que tinha ali entre aquele povo. Então, mistura de povo, mistura social, mistura religiosa, essa era a característica dos samaritanos ali daquela época. Então, a rivalidade entre judeus e samaritanos, ela era muito intensa, era muito acirrada, eles eram muito hostis mesmo uns com os outros. Por isso que o fato de Jesus chamar para aquela mulher para conversar, chamou a atenção dela. Primeiro, ele chama ela para uma conversa a nível natural, no nível físico, e depois ele leva ela para uma conversa no nível espiritual. E o maior impacto na vida dela teve quando ele relatou sobre a vida íntima dela, né? Isso chamou a atenção dela. Como assim um judeu dá valor, pede para falar comigo, me dá atenção e ainda sabe da minha vida? Esse aqui, ele merece crédito. Eu tenho que ouvir o que ele está falando. E aí, através disso, Jesus começa a ministrar na vida dela o valor, né, da verdadeira adoração. Amém. Tem até um outro relato, né, onde fala novamente dos samaritanos, né, que
no caso do bom samaritano, né, que foi o que socorreu, né? Bom, a nossa introdução aqui sobre a nossa aula de hoje, no Antigo Testamento, a adoração estava voltada ao templo ou ao tabernáculo, né? Então, nesses lugares se prestava a adoração. Jesus, ele deixou bem claro aqui, né, quando ele falou para essa mulher que a hora vinha, e no final, né, ele fala assim que ela estava falando com ele, né? Ele falou assim: virá, né, o Cristo, né? E quando ele vier, e ele declara: não, eu que vos falo. Então, quando ele fala aqui, né, a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, não só mais no templo físico, né, no lugar determinado, mas agora em espírito e em verdade. Aonde a gente estiver, aonde, né, está trabalhando, está em casa, né, está realmente no local do templo, né, no caso aqui a igreja física, mas não há mais um lugar determinado para isso, né? Os verdadeiros adoradores agora adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém? Assim, a adoração não está mais centrada no ritualismo ou no simbolismo da antiga aliança, mas sim em Cristo Jesus. Mas, afinal de contas, o que é adoração? Bom, adoração é uma palavra que deriva do latim e ela significa prestar culto, amar ao extremo, tributar grande respeito, ter grande consideração. E nós temos algumas palavras que vão trazer todo esse sentido de adoração para nós. Uma delas é uma palavra hebraica, shaha. Ela é descrita mais de 100 vezes no Antigo Testamento, e o significado dela é curvar-se diante, ou prostrar-se diante de Deus. Nós temos ainda a palavra abad, que traz o sentido de adorar, trabalhar, ou ainda de servir a Deus, né? Lá em Êxodos a gente pode ter como exemplo, na parte onde Deus manda Moisés, Arão, Nadab e Abiú, e os 70 anciãos subirem ao monte e se inclinarem como um sinal de reverência e adoração a Ele, né? E no Novo Testamento as palavras que mais vão remeter à adoração é proscúneo, ela está descrita mais de 59 vezes, e ela também tem esse significado de prostrar-se, adorar, prestar homenagem a alguém. E um exemplo aqui a gente pode ver que está registrado em Mateus 2, nos versos 2 e no 11, que quando Jesus nasce, os magos, né, onde está o menino para que eu vá lá e o adore? E aí o 11 vai dizer que quando eles chegaram lá, que eles encontraram, eles se prostraram e adoraram. Então é nesse sentido. Vai estar sempre fundamentado, envolver essa posição de respeito diante de quem é reverenciado, né? No caso ali os magos reverenciando o Cristo. E outra palavra que nós temos também é latreia. Ela está empregada no sentido de serviço, de adoração mesmo no culto. Esse termo ele sugere que a adoração verdadeira a Deus, ela não é somente um ritual, né, a ser cumprido, mas ela tem uma abrangência maior, que é obediência ao Senhor. Então ela vai fazer referência ao templo, ela vai fazer referência ao tabernáculo. Então a gente pode concluir que latreia, ele é um serviço de obediência. Liturgia também é uma outra palavra, e ela deriva do grego, e ela indicava o ministério sagrado dos sacerdotes, né? Era o serviço que aqueles sacerdotes prestavam ali ao povo, incluía todo tipo de serviço. Então, liturgia no Novo Testamento ele vai estar relacionado com a organização do culto, com a adoração, com o serviço sacerdotal, com a assistência também aos outros, está incluído aqui. Então, liturgia ele é realizar um serviço para o povo de Deus, né? A gente pode perceber que os contextos centrais da adoração, eles são respeito, serviço e também a reverência que nós temos que ter diante de Deus. E o propósito da adoração é estabelecer mesmo intimidade, estabelecer relacionamento entre nós e o Senhor. E aí nós podemos ainda
perguntar, mas de que forma que eu adoro? Eu só adoro quando eu vou no culto, que eu levanto a mão e começo a cantar? Não, a adoração ela é muito mais profunda que isso. A mulher samaritana, ela se impressionou e ela reconheceu que Jesus era profeta. E aí Jesus declarou para ela 2 fatos muito importantes a respeito da adoração, que era como se deve adorar e onde se deve adorar. Né? A mulher e o povo de Samaria, eles acreditavam que deveriam adorar ali no Monte Gerizim, em Samaria. E os judeus, eles criam que a adoração tinha que ser feita lá em Jerusalém. Então Jesus deixa claro que chegaria o tempo, e já tinha chegado aquele tempo, na verdade, que o essencial da adoração não seria um lugar ideal, não seria geografia, porque os verdadeiros adoradores, eles iam adorar em espírito e em verdade. Pois Deus é espírito e Ele procura quem assim o adore. Isso é profundo, né? Então, a gente pode perceber que o nível da adoração, ela se dá no nível espiritual. Ela é de dentro para fora. Não tem como eu estar só no corpo e estar aqui querendo adorar, porque eu vou estar me enganando, na verdade. Verdade. Adoramos a Deus pelo que Ele é, independente do que nós vemos. E não é algo que começa quando a gente chega na igreja, que a gente ergue as mãos, mas é algo que faz parte da nossa vida, e a gente deve adorar em qualquer lugar onde a gente estiver, né? Independente das circunstâncias. Então a adoração, culto racional, culto né? racional, razão, sim, está muito ligada com as nossas atitudes. É tudo que nós fazemos e falamos que vai reverenciar o caráter de Deus. Um exemplo interessante dessa adoração está registrado em Atos 16, que é quando Paulo e Silas, eles estavam pregando a palavra e eles foram açoitados de forma violenta, que assim, a correção ali que eles davam era muito forte. Então, no corpo, eles já não tinham condições nenhuma de estar adorando. Estavam, né? abatidos, né? Completamente, ali sofrendo mesmo. E depois de uma surra terrível, e amarrados os pés. E a palavra diz que ainda eles começaram a adorar, porque a adoração ela vem de dentro. Eles estavam cheios da adoração. Cheios. Estar no Espírito é isso, né? Vim de dentro. Então eles começaram a adorar. E essa adoração ela foi tão tremenda que teve um terremoto ali naquele lugar, né? O anjo do Senhor veio ali para resgatá-los. Então, isso. O espírito deles estava pronto enquanto eles adoravam, né? Então, a adoração ela não vai depender de circunstância externa. Outro ponto aqui importante que a gente pode citar é a atitude do adorador. A palavra diz que os verdadeiros adoradores, eles vão adorar em espírito e em verdade. Espírito, porque é nesse nível que vai ocorrer a verdadeira adoração. E em verdade, porque verdade é uma característica. Baseado em simplesmente levantar a mão e cantar, mas acima de tudo em dedicar a vida para adorar ao Senhor, para agradar a Deus. A adoração ela é renúncia, né? Renunciar a nós mesmos para fazermos a vontade de Deus. Adorar é obedecer a palavra, a verdade da palavra que é o alicerce dessa adoração. Então a Bíblia ela é a principal verdade das nossas vidas. Então, nós temos que fazer a diferença onde nós estivermos, nós temos que representar Deus aonde nós estivermos. Se tiver gente perto, se a gente estiver só, nós estamos aqui para representar o Senhor. A palavra diz que nós somos sal da terra e luz do mundo, porque é para a gente seguir de exemplo, né? Para os outros. E deixa eu ver se eu tenho mais algum ponto importante. Tá, nós devemos adorar também com o culto racional. Lá em Romanos 12:1, Paulo diz: rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês.
Isso significa a entrega total, né? Adoração ao Senhor. O culto racional é ter entendimento sobre sobre as bênçãos, né, da salvação na nossa vida. Com inteligência, né? Com Lia, inteligência. sabendo o que a gente está fazendo, Sim. e quem a gente está adorando. Né? Até porque renúncia, ela não é, ela é muito profunda, né? Então a gente tem que estar completamente consciente de que nós temos que renunciar a nós mesmos por uma palavra. E o objetivo desse culto racional é experimentar a perfeita, a boa, agradável vontade de Deus. É viver em santidade mesmo. Então, a verdadeira adoração, ela faz a gente declarar que Deus, ele é supremo, que ele é soberano, né, nas nossas vidas. E, para concluir aqui esse tópico, eu deixo 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprado por um bom preço. Então, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, pois o corpo e o espírito pertencem a Deus. Algo importante aqui, que eu até frisei aqui na revista, que está aqui: a essência da adoração é uma vida inteiramente ligada a Deus, né? Foi tudo isso que você falou, né? É aquilo que a gente vive no nosso cotidiano, né? Não somente um momento em que a gente está na igreja, né? Não é somente um momento em que a gente se reúne aqui, em que a gente até se constrange, né? Se todos os irmãos levantarem as mãos e a gente ficar com as mãos abaixadas, né? É um momento até constrangedor, por causa do próximo, né? Mas será que o meu estilo de vida lá dentro da minha casa, lá quando eu estou sozinha, né, no meu íntimo, será que ela tem sido isso, né? Um estilo de vida inteiramente ligado a Deus, né? Será que aquilo que a gente está fazendo, né, tá em qualquer área, né, das nossas vidas, seja no trabalho, seja na área familiar, seja na faculdade, na escola, no seu convívio ali com seus vizinhos? Será que a gente tem vivido, né, essa inteireza aqui nessa ligação a Deus, né? O meu espírito está completamente, né, ligado, né, ao Espírito Santo de Deus, aquilo que eu tenho feito tem agradado, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre os gestos e atitudes na adoração a Deus, né? A Lia falou um pouco, né, sobre aqueles que adoraram ali no monte, né, a maneira se prostraram, né? Então, ajoelhar-se e adorar são gestos de profunda reverência, sim, diante de Deus, né? A Bíblia relata que Salomão, quando ele vai fazer a inauguração ali do templo, né, em que ele, acabando ali de fazer a oração, né, ele estava de joelhos, né, com as mãos estendidas, né, aos céus. Então, ele estava sim em uma posição, estava assim adorando a Deus, né, reconhecendo, né, que Deus é o Deus soberano, todo-poderoso e digno dessa adoração, né? Irmãos, na tentação de Jesus, que está lá em Mateus 4, está nos evangelhos, né? A gente vai falar de Mateus 4, a partir do versículo 9, a gente vê assim nos versículos anteriores que o diabo ele tentou de várias formas, né, a Jesus ali depois daquele longo período de jejum e em que ele estava se consagrando, né, se preparando para tudo aquilo que ele ia viver, tudo que ele iria passar. Então, para o início, né, realmente do ministério. Então, ele tentou ali, né, de várias maneiras. A primeira ali foi a fome, porque era mais evidente, né, porque depois de 40 dias sem se alimentar, né, a primeira coisa que ele tentou ali realmente foi através do pão, né, para que realmente ele quebrasse ali aquele momento, ele não concluísse, né, aquilo que ele começou. E aí ele foi aumentando, como ele viu que ele não conseguiu, ele foi aumentando os níveis, né? A gente passa isso pela nossa vida espiritual. Às vezes a gente consegue vencer um obstáculo, né? Consegui, né? Essa aqui, virei a página. E aí, mais para frente, vem um pouquinho mais difícil, né? Até fazendo assim uma comparação, como se fosse um jogo, né, de videogame, não é? Você vai numa fase, a outra já é, né,
a terceira já na quarta, né? Então, assim, então ele fez isso aqui, né? Então, nesse último momento aqui, está no versículo 8, ele levou, né, a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, né? Olha só, levou ele lá e mostrou tudo, ó, e falou: tudo isto te darei, né? Se o quê? Se prostrares e me adorar. Então, ele queria aquela glória, ele queria aquela adoração. Ele queria ali ver Jesus prostrado e adorando ele, né? Olha só, né, a ousadia, aonde ele chegou ali, né? Então, né, nesse momento Jesus ordenou, né, retira-te, né, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto, né? Então, assim, Satanás, ele quis essa glória aqui quando ele caiu, né? Porque ele quis ser igual a Deus, né? E quando ele estava caído já na terra, ele tentou novamente ao Senhor Jesus, né? Com aquilo que estava ali, né? Ao seu poder, né? Para que ele recebesse essa adoração, né? Então, a gente vê assim que é algo que é do Senhor e que Satanás não vai desistir, né? De desejar isso, de querer isso, de cobiçar isso, de roubar isso daqueles que fazem isso, né? Daqueles que adoram ao Senhor. Então, a gente vê, voltando, né, no Antigo Testamento, a gente vê Salomão. Eu até anotei aqui, irmãos, 1 Reis 8. 1 Reis 8, deixa eu achar. Achou aí? 1 Reis 8. Do 27 ao 30. 27 ao 30. Salomão, ele fala assim, ó: mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar do qual dissestes: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. Então, Salomão aqui, mesmo ele tendo, né, aquela ordem, né, mesmo ele tendo aquela autorização que foi dada para ele para a construção daquele templo, né, Davi, né, o seu pai, queria construir, mas não lhe foi dado esse direito, né, e sim a Salomão. Mesmo sabendo de tudo isso, mas ele sabia o que ele fala no versículo: habitaria Deus na terra? Eis que o céu e até os céus dos céus não podem conter. Então, nem os céus dos céus, irmãos, podem conter o Senhor, né? Então, mesmo a arca estando ali, né, no templo, a presença do Senhor estando ali, Salomão ele ainda faz essa menção nesse versículo, né? Quer dizer, ele é tão grande, ele é tão poderoso que aquela casa, aquele lugar, aquele pequeno lugar não poderia conter, né, a presença dele. Imagine agora, né, assim, que como nós lemos aqui, como está aqui em João, que a Lia leu, quer dizer, todos aqueles, né, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Então, aonde a gente estiver, né,
Aonde a gente estiver, irmãos, a nossa adoração, nosso culto racional, né? Isso chega à presença do Senhor, né? Porque não tem lugar, né, que possa conter Ele. O Senhor não está aqui nessas quatro paredes, né? O Senhor não está aqui somente no domingo, quando a gente tira um tempo e fala, eu vou para a igreja adorar o Senhor, né? Como se Deus estivesse aqui exatamente, ó, hoje é domingo, 7 horas, então vamos lá para adorar. Não, a essência da nossa adoração é uma vida inteiramente ligada. É o tempo todo, é 24 horas, é aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, sabe? É tudo isso, é a nossa essência, é aquilo, é como nós adoramos ao Senhor, e não somente num lugar físico, né? Com rituais. Na verdade, é um estilo de vida, né? E não assim, ponto, a gente separa um tempo, agora eu vou adorar, agora eu vou ser espiritual, só uma hora da... É um estilo de vida, é uma vida toda dedicada, né? E uma outra pontuação aqui, né, dessa forma de adorar, ali também já citou um pouco, é o louvor, né? É a gente louvar, é a gente cantar, né? É sim uma forma de adorar o Senhor, né? A Bíblia cita de Davi, né? Ele introduziu os instrumentos musicais, iniciou um coral congregacional, né? Está em 1 Crônicas 23, né? E a igreja, né? A igreja já, né? No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele nos exorta a praticar a verdadeira adoração, né? Vamos ler um pouquinho? Está lá em Colossenses 3. Colossenses 3. Achou aí, Lia? Aqui. 3. A revistinha aqui para a gente vai citar para a gente o 16 só, mas nós vamos ler a partir do verso 12. Vai citar uns estilos de vida, né? E a partir desses estilos, incluído, aliás, nesses estilos de vida, vai estar essa adoração dos salmos, dos hinos, dos cânticos espirituais. Mas ele começa assim, ó: revestir-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, né, ternos de afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando mutuamente, né? Depois ele fala, acima de tudo isso, esteja o amor, né, que é o vínculo da perfeição, esteja, né, em nós. Seja a paz de Cristo o árbitro em nosso coração, né? A paz do Senhor seja o árbitro, aquilo que fala para, ou vai, ou faz, ou não faz, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja por palavra, por ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, ele não falou só, ó, Lia, então vai lá, minha filha, habita em vós, né, todo cântico, louva, canta, sabe, faz isso. Não. Então, tem todo, né, se a gente for pegar aqui, o que ele fala? Ó, se reveste de santidade, né, de misericórdia, suporta os outros, perdoa os outros, né, ama os outros, né, tem a paz de Cristo no seu coração, né, e aí sim, habite ricamente a palavra, né, aconselha um ao outro, né, com toda a sabedoria. Então, louve a Deus com salmos, com cânticos, com hinos, né, com gratidão no coração. Então, viu como é que está tudo ligado? Né? Não é uma coisa assim independente. Eu não adoro a Deus somente quando eu canto. Porque cantar, irmãos, todo mundo canta.
Não é verdade? E cantam muito bem, porque eu cantando sou um desastre, entendeu? Então, cantar, todo mundo canta, né? E uns cantam perfeitamente, né? Então, assim, há uma diferença quando o meu estilo de vida é um estilo de vida de um adorador, né? Então, naturalmente, o meu estilo de vida, como você citou aquela hora, naturalmente, nós vamos louvar, levantar as mãos, se prostrar, né? Porque dentro de nós há um estilo de vida de um adorador, né? Então, as coisas estão ligadas, né? Eu não posso simplesmente pegar esse versículo aqui e ignorar todos os demais, né? Como se isso aqui não fizesse parte da minha adoração a Deus. E faz sim. Amém? Então, o outro ponto aqui que nós vamos falar, é o terceiro e último, é uma outra maneira, né, dessa adoração, é de glorificar a Deus. Amém? A revistinha fala que ao longo das Escrituras aprendemos a glorificar a Deus com inteireza do nosso ser. Isso aí nas primeiras aulas nós já falamos um pouco sobre isso, está em 1 Tessalonicenses 5:23, né? Em que a gente deve adorar a Deus de corpo, alma e espírito. Amém? Está aqui, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. No vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, há sim essa inteireza, né, em que a nossa adoração é no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Amém? Uma maneira para que a gente glorifique o Senhor. Eu vou ler só aqui mais um salmo, Salmo 50, número 20, versículo 23. Salmo de número 50. Versículo 23, fala assim, ó: o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Então, irmãos, o sacrifício de louvor a Deus, de ações de graças, né, de ser grato, né, de reconhecer a bondade de Deus em todos os tempos, né, não só quando os tempos estão fáceis, mas também quando estão difíceis, né, principalmente, né, Lia, em tudo aquilo que a gente aprende, em tudo aquilo que a gente é sustentado, né, em tudo aquilo que não é as nossas mãos mais que conseguem fazer, né, mas as mãos de Deus, do Todo-Poderoso, né, a nossa dependência, né, é uma forma de adorar o Senhor, amém? Através da nossa gratidão, das nossas ações de graças, principalmente, como a Lia falou, em momentos ruins, em momentos difíceis, amém? A nossa conclusão, então, na mordomia da adoração, sabemos que Deus, Ele não vê o gesto, né, exterior, né? Ele cita aqui um versículo de 1 Samuel 16, que é quando Samuel vai à casa de Jessé, né, escolhe ungir, né, um dos seus filhos, e como eles não sabiam quem era, acharam logo que era o mais formoso, o mais forte, o mais belo, e na verdade não era, né? Porque o Senhor, Ele vê o coração do homem, amém? Ele vê o interior, Ele vê o que eu estou adorando e o que eu estou fazendo no meu íntimo, não naquilo que eu estou demonstrando para outras pessoas. Davi também orou, né? Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Salmo 139. Então o Senhor, Ele vê tudo, né? Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe aonde está o nosso coração, né? Aonde estão os nossos pensamentos, né?
se verdadeiramente a gente tem adorado Ele em espírito e em verdade. Amém? E é isso. A gente quer agradecer, né, Lia, a todos que trabalharam, a todos os irmãos, amém, pela vida de vocês, agradecer a Deus por este momento. Sim. Eu quero só pontuar uma coisinha aqui rapidinho. O Pai procura quem adora em espírito e em verdade, né, que Ele venha encontrar, que Ele venha achar em nós, né, amém, nesses verdadeiros adoradores. Amém. Lia, você pode orar? Sim. Soberano Deus, nós somos gratos por este momento, Deus, que nós passamos diante da Tua presença. Seja a Tua palavra como uma semente, Deus, que cai em terra fértil e que produza, Pai. Que a Tua palavra, ela gere em nós, Senhor, essa mudança necessária, Senhor. Que nós possamos nos santificar a cada dia mais e mais, porque a Tua palavra diz que sem santificação nós não veremos a Tua face. E esse é o desejo do nosso coração. Estarmos diante da Tua presença e irmos para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.